Emulação é pirataria? Quem está certo? Já não é de hoje que ocorre essa história de pirataria com emuladores, principalmente com os consoles e portáteis da Nintendo. Não sou especialista no assunto, apenas um entusiasta que gosta de compartilhar informações. Caso eu fale alguma coisa nesse vídeo que você acha que está errada, sinta-se à vontade para contribuir deixando seu comentário. Ele vai ser de grande valia para enriquecer essa discussão que há décadas se arrasta entre a comunidade gamer. Colocando um pleonasmo medonho nesse vídeo, vamos começar do começo. O que é um emulador? Via de regra, emulador é um software capaz de reproduzir funções de um determinado ambiente. Por exemplo, os emuladores de Android, que conseguem ser executados em qualquer PC. Os mais famosos são os emuladores de console, e aqui entram todos os consoles e portáteis da Nintendo, da Sega, Atari, os famosos emuladores do PlayStation 1, 2, 3, PSP e Xbox 360. Além dos diversos emuladores de arcade que você consegue achar na internet. Essa lista é enorme, não vou entrar em detalhes aqui, pois nosso assunto principal não é esse. Agora que sabemos o que são os emuladores, podemos fazer a famigerada pergunta: emular qualquer um desses consoles é pirataria? Para aqueles apressados que querem saber logo de cara a resposta, é sim e não. Vamos descobrir o porquê. Os emuladores em si são softwares lícitos, embora alguns tipos de emuladores dependam de códigos específicos que, legalmente, devem ser obtidos de um videogame original, ou seja, você necessariamente precisa ter o videogame que deseja emular, além, é claro, dos jogos. No entanto, muitas pessoas baixam os arquivos dos consoles originais da internet, o que torna o ato de emular ilícito, pois todo videogame tem seu hardware e principalmente software protegido pelo direito autoral do fabricante. Um advogado especialista no assunto de direitos intelectuais, entrevistado pelo Adrenaline, o link vai estar na descrição para quem quiser saber mais, falou o seguinte sobre a legalidade dos emuladores. Abre aspas. Tudo depende da visão da empresa detentora dos direitos sobre o seu produto. Existe uma grande discussão a respeito da ilegalidade do emulador, porém algumas empresas detentoras dos direitos sobre jogos antigos já estão licenciando seus direitos para uso em emuladores específicos, fecha aspas. Em certos casos, as empresas de games licenciam emuladores oficialmente para funcionarem como backup de seus consoles antigos, ou revendem como um novo videogame, o que deixa a prática legal. Exemplos disso são os relançamentos de consoles clássicos da Nintendo, que trazem diversos jogos em sua memória, ou até mesmo os virtuais consoles presentes no Switch, que permite que você ter acesso e jogar diversos games antigos da empresa. Se a empresa titular dos direitos sobre o jogo não inserir a informação na capa do jogo autorizando o uso em emuladores, é possível que essa empresa possa reivindicar a exclusividade sobre os seus direitos. Contudo, no entanto, todavia, alguns advogados americanos afirmaram com base nas leis americanas o seguinte: leis sobre propriedade intelectual não foram criadas para reconhecer emulação, e por conta disto, quase todo tipo de emulação corre o risco de infringir estas leis de algum jeito. Fecha aspas. Pensemos juntos. Será que você tem um emulador no seu PC, alguém do FBI vai arrombar a porta da sua casa e dar um tiro na sua cabeça? É algo improvável de acontecer. E aí, meus amigos, você cai na malha fina. Emular esses jogos que não foram autorizados pela desenvolvedora é crime. Logo, rodar jogos do Semo, Citra, Yuzu, Dolphin, MGBA, entre a infinidade de emuladores que você consegue encontrar hoje na internet para baixar, que não são emuladores licenciados pela Nintendo ou qualquer outra empresa detentora dos consoles originais, é crime. E por falar em Citra, confira a história desse emulador no card no canto superior direito, lá você vai entender melhor como esse projeto funciona. Se você se perdeu em meio a tanta informação, vai aí um resumo. Emuladores não são ilegais, eles são apenas os softwares que permitem executar a ROM. Agora, se são oficiais ou não, é outra história.
Vocês lembram que eu falei no início desse vídeo que é necessário você ter o console original para poder ter acesso aos arquivos para serem utilizados no emulador e fazer ele funcionar? Além, é claro, de precisar possuir os jogos originais para fazer o dumping desses games? Pois bem, aqui começa a parte mais complicada dessa história toda. Senta que lá vem a história. As famigeradas ROMs, Read Only Memory, ou memória de apenas leitura. Os cartuchos dos jogos, para ser mais preciso. Agora temos que abordar essa questão de uma maneira um pouco diferente. Vamos supor que você possua o console e por obra do destino você resolveu desbloquear para usar os jogos baixados da internet. Logo, esse ato de baixar as ROMs da internet não é novidade para ninguém, que também é pirataria. Mas o que isso tem a ver com os emuladores? Voltando um pouco, para usar essas ROMs que você baixou sem ter o jogo original é ilegal. Segundo a chamada Lei do Software 9.609 de 1998, aqui do Brasil, que trata de direitos autorais sobre programas de computadores e por extensão games, em seu artigo 6º, não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador. Parágrafo 1º. A reprodução em um só exemplar da cópia legitimamente adquirida, desde que se destine a cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda. Mesmo que você tiver o cartucho ou software original, estaria cometendo um crime ao baixar e usar a ROM do cartucho que você possui, já que não foi você que fez a cópia. Resumidamente, se João tem um cartucho do Mario Kart e quiser guardar esse jogo em seu PC, João tem que fazer o dumping desse cartucho e não baixar da internet, mesmo sendo o mesmo jogo. Além disso, segundo essa lei, você apenas pode guardar a cópia dessa ROM, nada de usar para qualquer outra finalidade, inclusive emulação. Uau! A grande maioria dos casos não são dos usuários fazendo cópias dos seus jogos. Obviamente, eles estão apenas fazendo download das cópias já feitas. Então, isto é, na legalidade, bem diferente de você pegar a sua fita cassete, por exemplo, e colocar todas essas músicas em um CD para fazer uma cópia da mesma. E aí entra uma outra questão, a questão da preservação dos jogos. Como que fica? Você já deve ter ouvido falar nisso. Ah, mas o jogo X foi lançado lá em 1960, nem está mais sendo vendido. O fato de um game não estar mais sendo comercializado não dá o direito a ninguém de reproduzi-lo sem autorização, nem mesmo para armazenamento. Pela lei norte-americana, uma obra intelectual só cai em domínio público, ou seja, para qualquer pessoa poder estar utilizando da maneira que bem entender, 75 anos após sua publicação. Pela lei brasileira, depois de 50 anos, e pela lei portuguesa, 70 anos após a morte do autor. Se quiser usar ROMs legalmente, como bem entender, fazer hack, modificação, criar novas fases, etc., tem que esperar esse tempo. Por exemplo, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que foi lançado em 2017, só no ano de 2092 você poderá utilizar os arquivos do jogo para criar as modificações que estamos vendo rotineiramente aí, né, rodando na internet. Vou fazer uma ressalva aqui, abre parênteses. Eu acho que é totalmente válido a pessoa fazer a cópia de um jogo que há décadas não é lançado, como forma de preservação, para que a pessoa que tem vontade de jogar ter essa oportunidade. Vamos supor aqui, no pior dos cenários, a Nintendo entrar em falência e a grande maioria de seus jogos não são mais lançados. Por exemplo, o Mario Odyssey. Vamos supor que estamos lá em 2077. Sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Se alguém não tivesse lançado as cópias desse jogo na internet, você acha que ainda teriam os SD cards do jogo disponíveis para compra? Eu acho pouco provável. E os poucos que restassem nessa época estariam em mãos de colecionadores, como ocorre hoje com títulos lançados há bastante tempo. E o preço deles, bem, nem preciso falar. Logo, essa preservação de jogos é
fundamental. Caso queira saber um pouco mais sobre essa questão de preservação de jogos antigos em emuladores, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso. Veja aí no cardzinho no canto superior direito ou no link na descrição. Fecha parêntese e vamos continuar aqui o vídeo. O emulador, exceto o uso da BIOS do console, é legal, mas emular jogos sem permissão não é. Se você tiver cartuchos e CDs de videogames originais e não quer ser obrigado a ligar seu console para jogar e sim continuar no PC, é impedido por lei. Se o aparelho emulado precisa de BIOS, a situação é ainda pior. A própria emulação é ilegal, já que a BIOS também é uma peça de software protegida pela lei. Essa questão toda traz os processos que são movidos pelas empresas detentoras das propriedades intelectuais, como por exemplo aqui a Sony, que processou o Blim, emulador de PlayStation para Dreamcast e PC. No entanto, a gigante japonesa não conseguiu vitória legal, a não ser levar os caras que criaram esse emulador à falência. Você pode saber mais a respeito desse caso no link que está aí na descrição. Para terminar, emuladores são legais, mas as ROMs são o grande problema. Se você não tem os jogos originais, não tem o direito legal de usar o jogo no emulador. Todavia, se a empresa permitir o uso do software e licenciá-lo, não é pirataria. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mais uma ressalva minha, abre parênteses. Convenhamos, meus amigos, a porcentagem de pessoas que fazem tudo na legalidade, ter o console, comprar seus jogos de R$300, Porque eu sou rica! e fazer o dumping para ser executado no emulador é mínima. Posso contar nos dedos de uma mão as pessoas que fazem isso. E por essa atitude que temos essa discussão, de que emular um console é pirataria até hoje. Se não tivermos bom senso, eu diria que 99% de certeza, sim, emular qualquer coisa é de certa forma pirataria. Ainda mais se tu não possui nenhum console para acessar as keys ou a BIOS do console. Fecha parênteses. E você? O que acha dessa história toda? Emulação é pirataria ou não? Deixa aí embaixo o comentário e vamos debater.